Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um ICMcast, o podcast que fala sobre saúde, esporte e alto rendimento. E hoje vamos falar sobre levantamento de peso olímpico, né, professor? Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que a gente, modéstia à parte, a gente domina um pouquinho, né? A gente sempre está estudando aí sempre aprimorando a prática do levantamento de peso. A gente já vem na prática e nos estudos do levantamento de peso há um bom tempo. Posso dizer aí há cerca de 8 anos na prática do levantamento de peso olímpico e nos estudos também sobre a modalidade. Aos poucos a gente foi evoluindo nossa metodologia, buscando cursos, buscando ensinamentos, buscando com a própria prática e, obviamente, buscando em cima da literatura científica. A gente não pode somente usar a prática como método de ensino de qualquer modalidade, de qualquer prática. Quando a gente pensa em ciência do esporte, ciência do treinamento, a gente obrigatoriamente precisa usar a ciência como base e a prática ela vai entrando como complemento ali na sua metodologia de treinamento. E obviamente que ali a parte clínica onde você vai sentindo o aluno, onde você vai com certeza vendo as preferências, as aversões do aluno, aqueles exercícios que o aluno não gosta tanto de realizar, mas que talvez para ele seja necessário. Então, hoje a gente vai explanar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como a gente fazer essa iniciação no levantamento de peso olímpico. Exatamente, a experiência. Pessoal, é muito importante com essa mensagem vocês entender a complexidade da modalidade, né, professor? É completamente diferente do treinamento tradicional. Até a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão, justamente na questão da nossa história, como que a gente iniciou a prática do levantamento de peso, aquela certa aversão, aquela certa dificuldade. Poxa, eu não vou sair da minha zona de conforto. Sair da zona de conforto, né, professor? Sim. É sair da zona de conforto, pessoal. Para quem faz o treinamento de força tradicional, que é a musculação tradicional, né, professor? Eu acredito que quer iniciar, ou passa pela cabeça iniciar o levantamento de peso olímpico, ele vai encontrar esse obstáculo pela frente, que é mudar completamente a rotina de treinamento dessa pessoa, desse aluno, né? Que quer entender, quer praticar, quer vivenciar o levantamento de peso olímpico. E assim, pessoal, a gente sempre fala aqui no Instituto Corpo e Movimento, que a gente mostra diversas formas, né, de como você pode utilizar os movimentos do levantamento de peso olímpico, claro que não o movimento completo, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, na rotina de treino do seu aluno. Que esse eu acho que é o principal ponto, né? Que o ponto que o professor Rodrigo chegou, que tem mais experiência do que eu, tem mais vivência com a prática de fazer os dois movimentos completos, isso não se transfere assim do dia para a noite para a prática, para a vivência dos nossos alunos na sala de musculação, né, professor? Exatamente. A gente, dentro da nossa metodologia e o que a gente estudou já, de ciência e prática do levantamento de peso, a gente vê que muitos exercícios são utilizados por vários profissionais e que muitas pessoas não estão ainda capacitadas para realizar esses movimentos. Então a gente vê, é muito comum a pessoa ir fazer um curso de levantamento de peso no final de semana e no dia seguinte já está aplicando snatch, já está aplicando clean and jerk com os alunos, e aí a gente vê os alunos tentando executar o movimento completo. Sem base, sem ter estrutura para realizar aquilo. Então é muito importante que a gente frise isso aqui. É de extrema importância que as pessoas que queiram iniciar a prática do levantamento de peso olímpico tenham a base do treinamento de força. Realizem levantamento terra, realizem agachamentos, realizem supino. Então esses exercícios são essenciais para a pessoa entrar ali na prática do levantamento de peso. Porque se a gente pensar em nível de complexidade, a gente sabe que a gente precisa partir de um processo de ensino-aprendizagem do exercício mais básico e a gente precisa evoluir para o exercício mais complexo. Se a pessoa não tem a base, eu não posso evoluir para o complexo. Eu preciso fazer essa adaptação de forma gradual, eu preciso fazer essa adaptação de forma gradativa para que a pessoa vá se ajustando ali as técnicas de movimento e aí sim eu consiga aplicar, quem sabe, se essa pessoa desejar o levantamento de peso olímpico completo ou se essa pessoa não desejar ser um praticante da modalidade, eu posso utilizar alguns exercícios ali da prática do levantamento de peso
como objetivo, como a finalidade dela desenvolver força e o principal, desenvolver potência ali, transferindo ela para outras atividades, seja ele algum outro esporte que ela pratica, seja ela para atividades da vida diária. A gente sabe que a potência é uma capacidade extremamente importante na vida de todas as pessoas. Com certeza. E pessoal, para quem não conhece o levantamento de peso olímpico, eu acho muito importante a gente frisar aqui no que consiste, né, a modalidade, que são os dois movimentos, basicamente, né? Que pode falar basicamente assim, é até meio que um erro você falar basicamente, que são dois movimentos super complexos. A gente pensar em ativação tanto muscular, pode-se dizer, como neural, né, professor? Sim. Porque a gente está falando de movimentos com altíssima carga, pensando no alto rendimento, em um curto tempo de duração, né? Você quer falar dos dois movimentos para o professor? Quer ter um pouco mais de experiência? Falar um pouquinho mais dos dois movimentos, a gente segue. A gente tem os dois movimentos principais, que são, na verdade, são os dois movimentos da modalidade. Essa é a palavra. São os dois movimentos da modalidade. É o snatch, que no português a gente chama de arranco, e o segundo movimento, que é o clean and jerk, que no português a gente chama de arremesso. O snatch nada mais é do que um movimento direto da barra do chão até acima da cabeça. A gente tem vídeos no nosso canal do YouTube explicando cada movimento. E o clean and jerk são dois movimentos, um que a barra sai do chão, vai até a altura do ombro, e o segundo movimento que a barra sai do ombro e vai acima da cabeça. Então, o arremesso, ou clean and jerk, como você preferir, é um exercício de 2 tempos. Primeiro tempo, a barra do chão até o ombro, segundo tempo, do ombro até acima da cabeça. E para eu chegar nesses exercícios, eu tenho uma série de exercícios de adaptação que eu vou precisar executar com todas as pessoas que queiram buscar a prática do levantamento de peso. Mas antes da gente entrar um pouquinho nessa parte, eu acho legal a gente contar como que a gente conheceu a modalidade, né? Da história e da vivência, né? Como, eu acho para você falar primeiro, professor, que Sim. Eu conheci o levantamento de peso olímpico através do curso do professor Rodrigo. Tive o primeiro contato com a modalidade mesmo através do curso ministrado pelo professor, e daí então eu mudei completamente a minha visão acerca do treinamento. Eu vi que o que eu fazia, o treinamento de musculação, aquele treinamento engessado, era pouco perto do que é o levantamento de peso olímpico. E assim, é muito legal a gente frisar aqui, professor, que importante também que o aluno ele não vai deixar de praticar a musculação, né? Não. Ele não vai deixar de praticar o treinamento de força, mas consequentemente ele optar por aprender o levantamento de peso olímpico, ele vai executar mais exercícios que estão ligados à modalidade. Sim. Mas não vai deixar de fazer, pessoal. Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas é como o Ricardo falou, muda um pouquinho a visão acerca do treinamento quando a gente começa a prática dos levantamentos de peso olímpico. Então eu comecei a praticar, eu já gostava de treinar força, treinar exercícios básicos, terra, supino, agachamento, já era uma coisa que era mais habitual para mim. Então tinha um amigo que sempre me convidava para ir treinar no Palmeiras. E até que um certo dia eu aceitei o convite e fui praticar o levantamento de peso olímpico no Palmeiras como atleta. E por que eu buscava a modalidade de levantamento de peso? Porque a gente sempre estuda, vê vídeos, a gente vê vídeos ali na internet, muitos atletas realizando movimentos do levantamento de peso olímpico em muitos esportes. Na época estava em alta o Cielo realizando ali a parte da preparação física de força e potência utilizando o levantamento de peso. Já vi vídeos do Usain Bolt realizando, muitos atletas de rugby, de ponta, né? atletas de ponta, de elite mesmo, de rugby, futebol americano. Então a gente ainda vê muito isso, porque o levantamento de peso olímpico está crescendo cada vez mais. A gente ainda vê muito isso na internet. E eu queria aprender, entender um pouquinho mais sobre a modalidade, por isso eu falei, não, para eu aprender é só eu praticando mesmo. Porque eu já tinha realizado alguns cursos na área, tinha entendido um pouquinho o conceito, mas ainda não tinha a vivência prática. E eu fui praticar o levantamento de peso lá no Palmeiras, fiquei por 2 anos treinando como atleta, cheguei a competir, mas assim, a competição não era uma grande ambição minha, porque eu estava ali porque eu queria aprender para poder aplicar isso com os meus alunos. E mesmo que eu não tivesse algum aluno atleta, de repente eu conseguiria aplicar isso para a maioria das pessoas que eu consiga ali fazer a prescrição como personal,
que eu consiga fazer a prescrição até mesmo na sala de treinamento, nos treinos em grupos. Então, se eu utilizar... Eu pensei assim, se eu utilizar parte desse meu conhecimento que eu vou adquirir treinando como atleta, já é um grande salto. Então eu comecei a praticar, certeza. Foram 2 anos praticando o levantamento de peso. E em consequência, né, a gente sempre vai lendo os artigos, vai tentando buscar um pouquinho mais na literatura para tentar entender se aquilo é de fato transferível para as outras tarefas, se é transferível para as outras modalidades, se eu consigo realmente transferir aquilo que eu estava treinando na prática para os meus alunos, para a academia, para os grupos de treinamento que eu estivesse ministrando ali os treinamentos. E de fato hoje eu vejo que foi uma grande pós-graduação para mim. A prática do levantamento de peso lá no Palmeiras foi uma grande pós-graduação, entre aspas, né? Não foi reconhecida pelo MEC, mas... reconhecido pela prática, né? 2 anos foi literalmente de vivência. Pela prática. Foram 2 anos de vivência assim, muito intenso, onde eu ia de 3 a 4 vezes na semana treinar o levantamento de peso. Tinha atletas que iam todos os dias, né? Os atletas mais de ponta. E a prática dessa modalidade me deu uma bagagem muito grande para eu conseguir fazer essa transferência e aplicar aquilo ali no meu dia a dia. E aí, até um certo momento, na academia de rede que a gente trabalhava, eu fui convidado a ministrar esse treinamento de levantamento de peso olímpico e ali eu acho que mudou a visão de muita gente acerca do treinamento, porque a gente via muitas pessoas pensando em treinamento somente em máquinas. Exatamente. E aí a gente viu que a gente conseguia desenvolver o corpo de uma forma muito bem desenvolvida, não só pensando em estética, mas pensando também em funcionalidade, utilizando parte do levantamento de peso. E aí, em cima desse curso, que foi o Ricardo, onde começou e deu start aí no levantamento de peso, né, Ricardo? Inclusive nesse curso aí você teve bastante dificuldade ali no início para começar a praticar o levantamento de peso. Muita dificuldade, pessoal. Eu falo isso por experiência própria, porque eu era aquele cara típico ali, Caxias da musculação. Só musculação, que é o treinamento de força que a gente fala aqui no ICM, mas era aquela rotina ali fixa de musculação. Peito, costa, perna, peito, costa, perna, não saía daquilo ali. E a vida toda de treino foi só a musculação. E a partir do momento que eu tive, que o professor colocou lá que iria ministrar o curso, eu falei, vou praticar. Vou fazer o curso para poder praticar e aprender, né? E aí eu me deparei com um outro mundo de treinamento, que é o levantamento de peso olímpico. Que é você perceber que você não tem mobilidade. É você perceber que você não utiliza de forma correta e eficiente seu aparelho locomotor. O seu corpo você não utiliza da forma correta, porque você só se preocupa em fazer a célula muscular crescer. Você só se preocupa em hipertrofiar. Simplesmente isso. Ah, mas tem alguma coisa de ruim nisso? Não. Aí é objetivo. O meu objetivo era hipertrofiar. Eu queria hipertrofiar porque eu gostava muito admirava o fisiculturismo, admiro até hoje. Eu acho que é uma competição assim muito, que exige muito do atleta. Não desmereço nenhuma outra modalidade, mas o levantamento de peso olímpico, pensando na utilização do aparelho locomotor, ela tem um grau de exigência muito grande. Porque se eu quero hipertrofiar meu bíceps, eu vou fazer rosca direta. Se eu quero hipertrofiar o peitoral, vou hipertrofiar o peitoral. E quando eu fiz o curso, que eu tive o contato com os movimentos do levantamento de peso olímpico, eu percebi que, poxa, eu tenho uma grande dificuldade. Eu era travado. E travado eu não consigo executar os movimentos do levantamento de peso olímpico. Eu não consigo elevar essa barra acima da cabeça. Eu não conseguia fazer um overhead squat, que é o segundo exercício mais difícil aí dentro de todas as modalidades. O professor está aí para poder comprovar isso daí. Eu não conseguia executar o snatch, né? O snatch, exatamente. O overhead, um auxiliar do processo aí de ensino-aprendizagem do snatch. O overhead squat vai ajudar você a executar esse movimento. Eu não conseguia executar. Eu não conseguia levar o braço acima da cabeça com um bastão. Então aí é onde eu falei, poxa, eu tenho que sair da caixinha. Eu tenho que mudar a minha visão aqui com relação ao treinamento. Foi aonde eu iniciei a prática. Isso foi 2018 para 2019, um pouquinho antes da pandemia. Foi onde eu comecei a vivenciar a parte teórica, a parte prática com o professor. E comecei a praticar. Não consegui sair. Isso é um ponto que é legal a gente colocar aqui. Por experiência, eu não consegui migrar
totalmente para o levantamento de peso olímpico, fui fazendo aos poucos e em alguns momentos eu até deixava um pouquinho de lado o levantamento porque estava enraizado na minha cabeça o treinamento de força tradicional, mas lá no fundo eu falava, não, eu tenho que aprender o levantamento de peso olímpico. Foi aí que no decorrer, né, dos meses e dos anos eu fui cada vez mais praticando o levantamento de peso olímpico, melhorando a mobilidade até conseguir executar os movimentos de forma mais aceitável possível, né? Pensando numa biomecânica mais eficiente, né? Pensando dessa forma. Mas, pessoal, é uma modalidade que exige muito do indivíduo em si. E aí, a partir do momento que a pessoa tem contato com o levantamento de peso olímpico, professor, eu acredito que, acho que quando você começou foi assim, quando eu comecei também foi assim, a gente muda completamente a nossa visão até de prescrição mesmo do treinamento para os nossos alunos, né? Sim, sim. Até porque você chega a atingir níveis de exercícios bem complexos, claro que quando você está buscando ali o alto nível, você começa a enxergar o corpo de uma outra forma, você começa a ver as capacidades sendo realmente trabalhadas ali em exercícios auxiliares do levantamento de peso, em que a gente pode incluir em alguns determinados momentos das fases de treinamento dos nossos clientes, dos nossos alunos, e exercícios diferentes para objetivos diferentes. Eu não preciso realizar, como o Ricardo já falou, um snatch, que é o segundo exercício mais complexo a nível de esporte, é o snatch. O primeiro é o salto com vara. Então, pensando ali, só de você imaginar o nível de complexidade que são essas tarefas. Porque se a gente pensar, sair um pouquinho, como o Ricardo fala, sair um pouquinho da caixinha, se a gente pensar em tarefa motora, qual tarefa motora é mais complexa do que eu realizar um salto com vara, que é um movimento extremamente complexo? O segundo exercício mais complexo é o snatch. Então a gente tem uma demanda neural muito grande, a gente tem um processo ali de ganho de força, de ganho de potência, mas antes disso a gente tem uma grande parte de processo de ensino-aprendizagem pensando ali em sistema nervoso central. Professor, e olha, no decorrer da trajetória, para você pensando em cima dessa questão da complexidade, muitas vezes eu me deparei ali na posição de deslocar a barra do sol até acima da cabeça e parar para poder pensar o movimento. Sim. Se você não pensar o movimento, você trava. Você trava ali. Você fez uma série, você fez 2 séries, no decorrer, você vai fazer 4 séries. Na segunda e na terceira série, travar. Poxa, como é que eu vou levar a barra acima da cabeça? Às vezes muitos alunos se perguntam, né? Poxa, como é que vai levar a barra acima da cabeça? E aí o legal de a gente separar, né? Mostrar a diferença. Poxa, só o puxar, só o empurrar, só o levantar, ali está tudo envolvido em um único movimento. Então olha o quanto que você exige da parte neural. E muitas vezes, pessoal, eu travei assim de largar a barra, não consigo elevar a barra acima da cabeça. Por mais que a mobilidade estava em dia, já com uma carga considerável, eu não conseguia por questão de raciocínio. Que você tem que pensar como você vai levar aquela barra em cima da cabeça. Aí que cai na questão do método que é utilizado para você conseguir levar aquela barra em cima da cabeça. E aí, em cima disso, né, Ricardo, a gente vê outros pontos importantes que a gente começa a entender um pouquinho mais sobre o treinamento e sobre o corpo humano, pensando ali em processo de fadiga, por exemplo. Quantas repetições eu já começo a entrar em fadiga? Que eu não estou trabalhando mais a potência muscular, que eu já estou somente estressando ali a minha musculatura, né? Gerando aqui o estresse. Então a gente começa a pensar nessas questões, qual que é o intervalo de descanso que eu consigo executar esse movimento da melhor forma possível, sem ter interferência de fadiga, ou com o mínimo de interferência de fadiga possível. Então essas questões a gente vai começando a responder isso dentro do processo de treinamento. Claro que a gente lê, claro que a gente estuda sempre um pouquinho sobre isso, mas a gente vai entender mesmo aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está absorvendo de conteúdo da literatura, a gente vai entendendo mesmo na nossa prática e com que aos poucos a gente vai aplicando com os nossos alunos. Então a gente vai entendendo essas questões de fadiga, a gente vai começando a entender um pouquinho melhor o volume de treino, como o volume de treino começa a interferir nas questões de fadiga. Será que se eu realizar um exercício em um certo nível de fadiga, eu vou melhorar nesse exercício? Muito provavelmente não. Um ponto muito legal aí em cima disso, no início, naquela transição de não sair ali, querer fazer todo o meu treino de musculação, fazer todo o treino de peitoral, depois todo o treino de ombro e depois todo o treino de tríceps.
Sim. E aí, eu fazia, eu não sabia qual que era a sequência correta, ou começava com o levantamento de peso, fadigado, depois de 25, 30 minutos, e querer manter a mesma intensidade no treinamento de musculação normal. E é impossível manter. Então, por isso que é muito legal essa questão da fadiga. Porque, e até a gente pensando no levantamento de peso olímpico, né? Chega um determinado ponto, a gente pensando na potência, né? Eu vou fazer 1 hora de levantamento de peso olímpico, né? Para as pessoas que não têm o conhecimento da modalidade. Não é 1 hora, pessoal. Não é 1 hora de levantamento de peso olímpico, né, professor? Porque você não vai conseguir, durante 1 hora, manter o mesmo nível ali de potência para poder levar X de carga em determinado X tempo ali para poder levar a barra acima da cabeça. Não consegue. Então, por isso que ali você não vai abrir mão, você vai acrescentar o levantamento de peso, né? E realmente você vai usar como complemento o trabalho de força tradicional. Que a gente utiliza o quê? Os auxiliares do levantamento de peso. E aí, depois dos auxiliares, a gente começa a introduzir ali alguns exercícios do treinamento de força tradicional, como agachamento, supino, barra, exercícios básicos que a gente já sabe que a maioria utiliza, remada, desenvolvimento. Mas precisa ser muito bem organizado ali dentro da sessão de treinamento para a gente conseguir não ter interferência negativa desses exercícios. Porque se você imagina, se eu estou buscando um exercício de potência, aí como eu falei para você, Ricardo, a gente tendo esse entendimento do desenvolvimento de potência, da parte neural, sistema nervoso central, como que eu vou executar supino primeiro, agachamento, depois eu faço um afundo e aí eu vou, sei lá, em quarto, quinto exercício eu vou fazer um snatch, por exemplo. Como que eu vou melhorar no meu snatch se eu não estou trabalhando a principal capacidade dele, que é a potência, sendo que eu já desgastei ele nos outros exercícios? Então essa questão a gente começa a visualizar de uma forma muito clara ao praticar o levantamento de peso. E pessoal, experiência, agora nós estamos num processo, né, professor? Num período aí de 12 semanas que a gente está fazendo o teste para justamente ver qual vai ser o resultado após essas 12 semanas. E agora, justamente na 6ª para 7ª semana, a gente está chegando a 1 RM. E assim, 1, 2, 3 séries, você já não consegue mais desenvolver aquela potência que você desenvolveu no primeiro movimento. E falha, pessoal. Falha, não sobe, a barra não vai subir acima da cabeça. Se o primeiro movimento, segundo, terceiro movimento você não conseguiu, não tem como você ficar insistindo mais, que você vai estar só entrando cada vez mais em processo de fadiga, né, professor? E se a gente pensar em cima disso que você falou, o nível processo de fadiga, a gente começa a ter alguns questionamentos que muita gente tem. Por exemplo, levantamento de peso olímpico machuca? É lesivo? A gente pode fazer uma correlação com algumas outras modalidades. Tem até os estudos que a gente coloca no nosso curso. São estudos mais antigos, depois a gente dá uma atualizada nessas pesquisas. Mas se eu me lembro de cabeça que o levantamento de peso olímpico estava em 15º, 16º em relação a lesões a cada 100 horas de atividade. Então a gente tinha outras modalidades que pareciam até ser menos lesivas, mas que tinham um índice de lesão mais alto, como o tênis, como o futebol, rugby. Então tem muitas outras modalidades que têm um índice de lesão um pouquinho mais alto. Mas essa outra modalidade então lesiona? Não é assim. Vai depender muito do volume, a intensidade do treinamento. O levantamento de peso olímpico são treinamentos controlados. Controla volume, controla a intensidade e ali na hora do treinamento você consegue adaptar de acordo com o seu estado de treinamento. Porque não é só o seu nível de condicionamento físico geral, é o seu estado de treinamento naquele dia do treino. Então isso que eu vou precisar avaliar também. Qual que é o meu estado de treinamento? Aquela pessoa dormiu bem? Aquela pessoa comeu bem no dia? Aquela pessoa está muito estressada? Que nós lidamos com pessoas do dia a dia. Que tem rotinas estressantes, rotinas cansativas. Às vezes a pessoa tem filho pequeno, não dormiu à noite. Então você precisa fazer os ajustes. Se provavelmente ela está em alguma dessas condições, ela não vai conseguir desenvolver a potência que ela está acostumada a desenvolver. E aí eu vou precisar fazer adaptações no treinamento. Eu fazendo essas adaptações no treinamento, o levantamento de peso olímpico tende a ser uma modalidade segura para a prática, desde que bem orientado. Eu não posso fazer treinamentos que saem ali do contexto e que eu não consiga direcionar ele da melhor forma, aí sim eu posso dizer que esse treinamento vai ser lesivo. Mas não vai ser a modalidade em si que é lesiva, foi a condução do treinamento que está sendo lesiva, que está levando aquela pessoa a um índice
um pouquinho mais elevado ali de probabilidade de ter alguma lesão. E eu acho que um ponto legal a gente colocar aqui, pessoal, que nem eu já coloquei no início, nós não tem aquela de colocar nenhuma modalidade acima ou abaixo de outra. Isso aí, a modalidade em si, a modalidade fala por si própria. Sim. E pessoal, não confundam, pelo amor de Deus, não confundam CrossFit com levantamento de peso olímpico. Por mais que pareça ali os movimentos você tem ali os dois movimentos também na modalidade do cross, mas levantamento de peso é completamente diferente. Lá a gente está falando de uma competição. E ali a gente nem vai entrar aqui no quesito fadiga, né, professor? Sim. Quesito fadiga porque você executa os exercícios na sequência. E diversas séries, de diversos exercícios. No levantamento de peso olímpico é completamente diferente a programação desses exercícios. Então não confunde, por mais parecido que seja, são modalidades completamente distintas. E aí, pessoal, homem e mulher. Tanto o homem quanto a mulher. A gente vê muitos vídeos também, né, em outros países, não aqui, né, infelizmente, de crianças também. Teve até um vídeo que eu vi recentemente, eu até mostrei pro professor, de uma menina executando, acho que foi o arremesso, e teve uma enxurrada de comentários falando que o mundo estava acabando, que não sei o quê. E pessoal, se ela gosta de praticar o exercício, se ela consegue praticar o exercício, o adolescente, que ela pratique o exercício. É o que a gente incentiva, é a prática da atividade física. Desde que essa pessoa, a criança, o jovem, o adulto consiga praticar aquele exercício, que ele possa fazer. Seria bom que se aqui no nosso país tivesse esse incentivo, né? A nossas crianças iniciar a prática do treinamento logo cedo, né? Sim. Mas infelizmente. Então pode ser o jovem ali, a criança, o adolescente, né? Pode ser o adolescente, pode ser o jovem, pode ser o homem, pode ser a mulher. Qualquer um pode iniciar a prática do levantamento de peso olímpico, desde que seja ali ministrada por profissionais que tenham a capacidade de prescrever o treinamento da forma mais segura, seguindo o processo de ensino-aprendizagem, né, professor? Sim. Esse processo é muito importante e a gente trabalha muito isso aqui no ICM. A pessoa não vai chegar e ir direto para o snatch, direto para o clean jerk. A pessoa vai passar por um processo de ensino-aprendizagem, vai passar por uma avaliação, ela precisa ter um domínio do próprio corpo, ela precisa conseguir realizar como o Ricardo falou, um overhead squat, um agachamento com a barra nas costas, né, um back squat. Ela precisa saber executar um supino, precisa saber executar o movimento de puxada, remada. Então ela precisa ter essa base para aí sim ela conseguir partir para os exercícios de levantamento de peso olímpico. Tem até alguns estudos bem legais que mostram, depois a gente compartilha esses estudos no nosso canal do Telegram. E se você ainda não acessou, clica no link da bio do nosso Instagram, você consegue entrar dentro do nosso canal do Telegram. Lá a gente compartilha sempre os conteúdos aqui do ICM. E esse estudo ele vai comparar algumas modalidades, como pliometria, levantamento de peso olímpico e treinamento de força tradicional. E ele mostrou que a pessoa destreinada, se ela fizer o treinamento de força tradicional, ela vai ganhar potência. Vai ganhar bastante potência, ela tem um desenvolvimento muito interessante ali a níveis de potência. Mas se essa pessoa já é treinada, ela precisa incluir exercícios derivados do levantamento de peso olímpico para eu conseguir desenvolver mais potência ali nela. Porque senão ela fica estagnada. Se ela não sair daquela caixinha ali de realizar somente exercícios básicos, como levantamento de terra, agachamento, o próprio supino, ela não vai conseguir desenvolver mais potência do que ela desenvolveria fazendo o levantamento de peso olímpico. O levantamento de peso olímpico parte do processo, né? Você não precisa fazer, como a gente sempre frisa aqui, snatch, clean jerk, movimentos completos. Tem exercícios auxiliares. Tudo isso a gente ensina no nosso curso. Então esse processo de ensino e aprendizagem precisa ser muito bem feito, porque, como eu falei, se ela fizer o treinamento tradicional e ela for destreinada, ela vai ter o desenvolvimento de potência adequado. Partiu disso, fez todo o processo de treinamento de força, de base, de ter força para conseguir realizar esses movimentos, aí sim ela começa a adentrar um pouquinho mais no levantamento de peso, começar a executar os exercícios auxiliares dentro do método que a gente utiliza aqui, utilizar levantamento, o arranco, o overhead squat, outros exercícios que a gente utiliza aqui na prática do dia a dia. E muitos alunos que a gente fala muito isso aqui, muitos alunos nossos fazem levantamento de peso olímpico sem saber que aquilo é derivado do levantamento de peso.
Então eu quero desenvolver potência com aquele aluno, eu vou utilizar um exercício auxiliar ali do levantamento de peso olímpico. Muitas vezes eu não vou falar para aquele aluno, eu vou falar, esse exercício é importante para você desenvolver potência. E às vezes eu nem falo que esse exercício é derivado do levantamento de peso olímpico. Mas aí a pessoa começa a praticar, começa a gostar, começa a desenvolver potência naquele exercício, começa a ver melhora. E aí não necessariamente eu vou fazer snatch completo, não necessariamente eu vou fazer clean and jerk completo. Eu vou muito da necessidade, do objetivo do aluno e, como o Ricardo gosta de falar, das preferências e aversões. Às vezes a pessoa olha ali na televisão o cara executando um snatch, o cara executando um clean and jerk e fala, nossa, isso vai me machucar. Com certeza o que vem na cabeça é isso. Só que eu preciso fazer esse processo de ensino-aprendizagem para ela chegar naquele nível. E às vezes ela, vendo aquele movimento final, ela vai falar que aquilo vai machucar ela se ela levantar. Exatamente. Mas, pessoal, nem sempre e também não necessariamente nossos alunos do dia a dia têm a necessidade de chegar naquele ponto e executar o movimento completo, né? Eu acho que ensino, só para a gente não perder o fio da meada aqui na questão da potência, né? O que a gente perde primeiro, pessoal? Potência. O homem e a mulher, a partir dos 28 anos de idade, pensando tanto na parte endócrina, pensando na questão hormonal e a questão muscular, já começa a ter um decréscimo de hormônios, produção, secreção e perda de força. E se ela automaticamente já perdeu a força, é porque ela também perdeu potência. Sim. E pensando no idoso, poxa, mas vocês vão passar LPO para o idoso? Se ele tiver condições plenas, a partir do momento que a gente fizer uma avaliação funcional, no decorrer do processo, ele conseguir executar um movimento que vai fazer com que ele desenvolva a potência, por que não vou colocar potência para ele? Um movimento que está inserido dentro do processo de ensino-aprendizagem do levantamento de peso olímpico, que vai desenvolver a potência no idoso. Sim. Até uma aula na pós de um médico geriatra, ele fala da importância de trabalhar a potência com o idoso. E a gente não vê trabalho de potência com o idoso. Muito pouco. Vai melhorar a potência fazendo um treinamento de força tradicional base? Vai melhorar. Mas é específica? É especificidade. Se ouve muito falar sobre especificidade. E realmente isso tem que ser levado ao pé da letra quando você pensa num trabalho específico. Você vai melhorar a potência do idoso trabalhando potência. Que a gente vê que os idosos, por exemplo, têm dificuldade na marcha. Primeira coisa, a marcha. Deslocamento de um determinado ponto para outro, a dificuldade que ele tem de levantar o pé. A dificuldade isso você pensando na parte fisiológica, o músculo não tem mais aquela capacidade de relaxamento e encurtamento rápido. Sim. Como que você vai trabalhar isso? Específico, você vai trabalhar isso. O que você perdeu aí? Potência, né? Vai trabalhar através da potência. Então, mas não necessariamente os movimentos completos. Então, assim, pessoal, dá para trabalhar com diversos movimentos do levantamento de peso olímpico para as diversas faixas etárias. Cabe ao profissional se capacitar, conhecer a modalidade, vivenciar muita prática, se capacitar para poder ensinar o levantamento de peso olímpico. Ter o acesso ali, o contato com o processo pedagógico para ele poder ensinar. E ele vai ver o poder que ele tem em mãos acessando essa ferramenta que é o levantamento de peso olímpico. Tanto o profissional quanto o aluno não precisa aprender para poder competir ou elevar a barra acima da cabeça, mas vivenciar e ver como que é completamente diferente de você treinar em máquina, de você fazer o treinamento de força tradicional. Não vai se lesionar se você seguir ali o processo pedagógico da forma correta, não vai se lesionar, até porque a gente já colocou aqui, tem os estudos comprovando a questão da lesão, que eu acho que vem muito isso na cabeça, né? Eu vou fazer isso, eu vou me machucar. Você não vai se lesionar porque você vai começar do zero até chegar no mais avançado se houver necessidade. Então, para os profissionais, né? Acho que uma mensagem muito legal que a gente pode deixar aqui é para despertar esse interesse de conhecer a modalidade. Minimamente a curiosidade de começar a pesquisar um pouquinho e começar a praticar alguns exercícios do levantamento de peso, que a maioria dos profissionais que já praticam treinamento de força tem condições de adentrar um pouquinho mais sobre o levantamento de peso, utiliza ali alguns exercícios no aquecimento, começa a entender um pouquinho mais sobre a modalidade, pesquisa, vê os estudos que tem acerca do levantamento de peso olímpico e começa essa prática para você começar a ver a modalidade de uma forma diferente. E para os alunos que tiverem interesse também, o ICM está aqui de portas abertas para poder ensinar o levantamento de peso olímpico. Para quem quiser ter o contato com a modalidade e aprender o levantamento de peso olímpico, a gente está aqui para poder ensinar e mostrar o quanto vai agregar essa modalidade. Acho que a principal mensagem que a gente quer deixar com esse podcast aqui é: utilize
o seu aparelho locomotor da melhor forma possível, né, professor? Pessoal, E assim, não é, em uma máquina, num movimento engessado, um movimento multiarticular, você não vai ter essa condição de enxergar quanto valioso é você utilizar o máximo possível o seu aparelho locomotor. Sim. E no levantamento de peso olímpico você vai conseguir ter acesso a isso daí, claro que no decorrer de todo o processo. Então é despertar o interesse de aprender. Acho que foi bastante... Acho que deu para entender um pouquinho sobre a iniciação ao levantamento de peso, como que a gente começou e como que você pode tentar iniciar a prática do levantamento de peso. Aqui no nosso canal do YouTube a gente tem bastante conteúdos sobre o levantamento de peso olímpico. Então dá uma fuçada aí, entra nos vídeos, dá uma olhada nos movimentos, tenta praticar um pouquinho. Temos o nosso curso também de levantamento de peso. E para finalizar, acesse o nosso canal do Telegram, que lá a gente manda conteúdos em primeira mão. Sempre que a gente publica algum conteúdo, a gente já manda lá no nosso canal do Telegram. Tenta entrar, acessar e você vai ter bastante conteúdo lá. E ficamos por aqui em mais um ICMcast, hoje sobre levantamento de peso olímpico. É isso aí, pessoal. Aguardamos vocês no mais um ICMcast. Valeu!